Então, boa noite para toda a comunidade que hoje se une ao Colégio João 23, na busca da construção e reafirmação de um sonho, uma escola em sua inteireza para nossas crianças e jovens. Somos uma escola comunitária, com diferentes pessoas tecendo no cotidiano possibilidades e buscando a superação dos desafios. Como uma rede colaborativa em educação, estão aqui alguns representantes da nossa escola que são protagonistas desse projeto ou participarão da noite de hoje, fazendo com que o nosso encontro aconteça. A diretora Paula Poli e a vice-diretora Maria Aparecida Maia, o presidente da Fundação Educacional João 23 e pai do Joaquim, José Carlos Monteiro da Conceição, membros da equipe técnica da escola, Fernanda Radajeski e Melissa Klein de Abreu, a coordenadora do Núcleo de Tecnologias da escola, Ana Carolina Ribeiro, um dos membros da equipe de tecnologias educacionais da escola, Washington Meirelles, a professora de língua portuguesa do Colégio João 23, Raquel Leão Luz, e apresento também a Lucimeia, Gal Koenig e a Suzana Fardim, que nos auxiliarão nesta noite como acessibilidade linguística em Libras. Dando início ao nosso encontro, eu convido então a diretora Paula Poli para trazer algumas palavras sobre essa noite. Bri- Obrigada, Iane. Então, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que Cid e eu, em nome da direção pedagógica, recebemos vocês neste primeiro encontro do nosso segundo seminário Educação em Tempos de Reparação, um espaço de formação continuada proposto pela Fundação Educacional João 23 como mais uma entre tantas atividades especiais em comemoração aos seus 60 anos. Retomamos este espaço de formação com a garantia de oportunizar momentos de reflexão e diálogo sobre a educação na contemporaneidade. Vale relembrar para a nossa comunidade e para os participantes que aqui hoje estão, que somos uma escola comunitária, democrática, com representações docentes, filantrópica, antirracista e anticapacitista. Uma escola que foi fundada em 23 de agosto de 1964, em plena ditadura militar, por 4 educadores que acreditaram em um sonho. Zila Tota, Lília Rodrigues, Leda Freitas e Frederico Lamacchia. Essa escola foi desde sempre alicerçada nos pilares do respeito, da liberdade, do trabalho e da solidariedade. O nosso projeto político-pedagógico vai desde a classe BB ao ensino médio. Uma escola com ideais progressistas, embasada na liberdade e no protagonismo de nossas crianças e jovens. Que vocês se sintam convidados a fazer parte dessa pluralidade de ideias e das diferentes formas de conhecer e de se reconhecer, pois nós acreditamos que a educação é um fazer pedagógico diário e que exige muita coragem e muito compromisso ético e humano de justiça social. Que tenhamos uma ótima noite. Obrigada. Obrigada, Paula. É importante trazer para vocês hoje que esse momento é simbólico para a nossa comunidade. Ele marca o retorno do CETREM, nosso espaço de formação continuada, reconhecido no Rio Grande do Sul, com uma história de mais de 36 anos. E ao reprojetar esse núcleo de formação, a gente assume a centralidade que esse aspecto tem no desenvolvimento profissional docente e na projeção de ações em prol do percurso de aprendizagem dos profissionais da educação. A escola, o João e nós que estamos aqui nessa telinha, a gente concebe a formação como uma construção compartilhada de uma escola que reflete, propõe e constrói tempos e espaços para a tomada de consciência dos seus educadores. Como uma escola que compreende a relevância de uma postura colaborativa e propositiva de ações formativas numa comunidade, na comunidade na qual está inserido.
Esse seminário, o Seminário Educação em Tempos de Reparação, é a primeira grande ação de retomada desse núcleo de formação da escola, reafirmando a nossa proposta política pedagógica de vanguarda. Ao longo de um percurso de investigação, reflexão e debate, nos debruçaremos para pensar se e como é possível reconstruir a escola em cada um desses 4 dias. Alguns eixos temáticos nos convidarão a um posicionamento. Hoje, nosso convite envolve pensar sobre 2 deles: uma educação pela experiência, refletindo sobre a docência e a aprendizagem das crianças e dos jovens, e pensando também sobre uma educação inclusiva, indo na perspectiva do direito da aprendizagem de todas as crianças e todos os jovens. Nos preparando para receber nosso convidado, desta noite, a gente preparou um recado bem especial de acolhimento que foi feito por uma representação de estudantes da escola, o Joaquim Solana e a Ana Paula Carolina, por uma profissional também da nossa escola, Débora Castro, e por uma representante das famílias da Comissão João Inclusivo, Simone Flores, em que eles vão trazer um pouquinho, algumas reflexões sobre por que é importante a gente tratar desses temas nessa noite. Então, eu convido vocês para, junto com a gente, assistir esse vídeo. Meu nome é Ana, eu sou do Colégio Amistês, do 8º ano. Sou surda, oralizada nos 2 ouvidos. Oi, eu sou Joaquim, tô no 7º ano C, tenho 13 anos. Oi, eu sou a Débora, secretária escolar aqui do Colégio João 23. Eu sou surda oralizada e faço parte do grupo Surdos Oralizados do Rio Grande do Sul. Sou a Simone, mãe do Yuri, da 6E, um menino autista que me desafia constantemente sobre seu jeito diferente de pensar e sentir o mundo. Eu acho importante debater sobre inclusão para sabermos como os espaços educativos devem lidar com essas pessoas. Eu sou uma pessoa autista, míope e astigmática. E eu acho muito importante falar sobre inclusão para combater o capacitismo. A surdez, ela é diversa e abrange vários tipos. Surdez unilateral, bilateral, surdo sinalizante. E é muito importante que isso seja abordado de uma forma ampla no ambiente escolar e que as práticas inclusivas sejam sempre abordadas na diferença. Acho importante os espaços educativos refletirem sobre inclusão para acontecer na prática. O cotidiano é um grande desafio. Me desafiou também a fazer parte da Comissão João Inclusivo, com tantas outras mães que vivem esse olhar do seu filho nos espaços, na integração social e na sua aprendizagem. Nada sobre nós sem nós. 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 Convido agora as mediadoras do encontro, Melissa Klein de Abreu e Raquel Leão Luz, para iniciarem este momento com a gente. Boa noite a todas as professoras, professores, colegas de profissão, profissionais da educação. Boa noite ao professor Carlos Sclier. É um privilégio enorme contar com as palavras do professor essa noite e poder compartilhar um momento tão rico de conversação, de diálogo pedagógico sobre a docência e sobre esse nosso fazer tão desafiador. Muito obrigada. Boa noite. É uma honra, né, representar esse grupo de profissionais do Colégio João 23. É com muita alegria que eu, né, estou aqui essa noite e quero apresentar, então, o nosso grande convidado, o professor Sclier, professor Carlos, né, Sclier, da Argentina, é pesquisador principal do Instituto de Pesquisas Sociais da América Latina e da área de educação da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, também da Argentina, doutor em fonoaudiologia, com especialização em problemas da comunicação humana, com pós-graduação no Conselho Nacional de Pesquisa da Itália,
na Universidade de Barcelona e na Universidade Federal também aqui do Rio Grande do Sul. É doutor honorário pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. E eu queria contar para vocês um pouquinho algo bem rápido, né? Porque a gente diz, eu e a Raquel comentávamos, o principal de hoje é ouvir o professor, né? Mas no planejamento desse encontro, eu, a Raquel, Iane, nós encontramos com o professor e numa brincadeira eu fui me apresentar falando espanhol. E ele disse: não faz, né? Não fala espanhol, fala português, para eu ir já treinando para quando eu encontrar, né? Para quando eu tiver a oportunidade de falar para o público brasileiro, eu conseguir, né, falar melhor. Então, só para vocês terem um pouquinho da generosidade, né, dessa pessoa. Então, eu chamo aqui o professor Carlos para começar esse momento com a gente. Eu espero não, eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico de aprendizado e que, né, depois desse tempo a gente tem em torno, né, para que vocês entendam, a gente separou em torno de 1h30 para o nosso encontro, contemplando a fala do professor e o tempo de perguntas. Vocês podem ir mandando no chat as perguntas, a equipe vai selecionando, e após a fala do professor Carlos, então, a gente abre esse tempo, né, para perguntas e essa troca. E eu e a Raquel, então, a gente faz essa mediação com o professor Carlos, tá? Então, por favor, professor Carlos, agora é contigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todas, a todos. Para mim é um momento muito especial. Vou pedir desculpas pelo meu português, que eu não sei se é português, mas vou tentar. Eu preparei essa fala tentando me aproximar à língua de vocês, que para mim é uma língua muito querida. Passei muitos anos em Porto Alegre, sempre ouvi falar do colégio, nunca visitei. Pena que agora estamos juntos, mas não estamos no mesmo local. Gostaria muito de visitá-los, de conversar rosto para rosto, mas eu sempre penso que essas atividades virtuais, à distância, híbridas, ou como vocês queiram chamar, elas precisam de alguém que fale sem lâminas, de alguém que fale direto, de alguém que olhe para vocês, e eu vou tentar fazer isso. Prefiro fazer isso para me sentir também fazendo parte desse encontro. Parabéns pelo aniversário da escola também, não gostaria de esquecer da trajetória, da circunstância do nascimento da escola, e eu ouvi algumas palavras que vão me permitir abrir a minha intervenção, percorrendo 3 palavras que para mim hoje são fundamentais para compreender o momento, para além das circunstâncias que a gente vive aqui na Argentina, ou que vocês viveram há pouco tempo no Brasil, que é um momento bastante trágico, porque ontem foi rejeitada uma lei de financiamento universitário público. Já o pessoal como eu, que está na área da ciência, do que seria o CNPq da Argentina, estamos sofrendo muito. É um momento cruel, é um momento difícil, e então nos faz repensar todo o tempo o que pensamos, o que desejamos, o que queremos da educação. Eu vou tentar não me ficar preso da nossa situação e da nossa condição. Eu tento pensar para a região, para além do meu país, porque eu também tive essa chance de fazer muitas travessias ao longo do continente, para além também, e então acho que posso reunir algumas discussões que escuto, que ouço, que acompanho, porque grande parte da minha tarefa
tem a ver com criar comunidades de pensamento, criar comunidades de leitura, criar comunidades de estudo, criar comunidades de escrita, com professoras e professores de muitos níveis diferentes no sistema educacional, mas com a ideia principal de criação de comunidade. E eu sei que para vocês essa é uma palavra muito querida, muito sentida, muito próxima. E então eu vou começar essa minha fala anunciando que eu vou separar ou dividir ou fragmentar a minha fala em duas partes. A primeira parte eu vou querer fazer uma análise do que considero, acho, penso, percebo que está acontecendo na educação atual, na educação contemporânea, e vou pegar 3 palavras que para mim são essenciais para a nossa discussão. Quais são a palavra contemporâneo, quer dizer o mundo contemporâneo, o que quer dizer o mundo contemporâneo, qual é a relação que esse mundo tem com as nossas instituições. A segunda palavra é a igualdade, e a terceira palavra é recomeço, o reinício, porque me parece que, devido às crises habituais que acontecem em nossos países, econômicas, políticas, culturais, etc., sempre há uma palavra que soa, que ecoa, que ressoa muito forte em nós, que é voltar, recomeçar, reiniciar os processos formativos. Então, eu queria começar com a palavra contemporâneo por uma razão que eu acho interessante, que é se o mundo contemporâneo nos chama, nos pede de ser nós também, como professores e professoras, sermos contemporâneos também. E é interessante porque essa palavra tem sido pensada, tem sido trabalhada por muitos filósofos e muitas pessoas da área da educação para poder compreender o que significa ser contemporâneo a esse mundo. Como hoje a gente está vivendo uma saturação do presente e está vivendo também uma certa espera do futuro, da invenção do futuro, da construção do futuro, do que o futuro tem para nos trazer, que a diferença de outras épocas, de outras cidades do mundo, é um momento que tem uma certa um certo respeito excessivo, ao meu ver, pelo futuro. Muito mais que para o passado, como vamos a pensar juntos, e deixando o presente vazio ou um presente sem sentido. E aí achamos um dos problemas essenciais da nossa educação hoje, que é a relação entre educação e tempo ou temporalidade. Vamos pensá-lo assim. Pelas minhas experiências de trabalho com jovens, com crianças e com adultos, o contemporâneo é entendido ou ele é escutado como uma relação direta com o mundo atual, com o mundo que nos toca, com o mundo que vivemos, o mundo que está à nossa frente. Mas tem uma outra possibilidade, que é pensar o contemporâneo como tendo uma relação com o aqui e agora, mas também com outros tempos. Tem quem diz que contemporâneo quer dizer ter um olho ou um pé ou um ouvido no nosso presente, no nosso território, no nosso tempo, mas também tem ter esse olho, esse pé em outros tempos diferentes, sobretudo criando uma relação, um tecido entre o presente e o passado, e nem tanto um tecido
sempre frágil entre o presente e o futuro. É claro que hoje temos essa dificuldade, porque pensando, refletindo sobre essa relação frágil também entre o passado e o presente, tem muitos que dizem que o passado já não tem nada para dizer, já não tem nada para narrar, já não tem nada para contar. Tem muitos que dizem que só o futuro, nessa época, é quem pode tomar a palavra e dizer alguma coisa pelas novas tecnologias, pelas inteligências artificiais, pelas experiências de invenção e criatividade e inovação que estão acontecendo de uma forma muito acelerada e que nos obriga, de alguma forma, a ficar sempre com um pé de trás, sem saber bem de que se trata ou quem está criando essas tecnologias, para quem, para quê, e se elas acabarão sendo democráticas e disseminadas para toda a população. A questão do contemporâneo, eu vou fechar essa palavra com a seguinte ideia. Me parece que professoras e professores temos que ser contemporâneos nessa segunda ideia do contemporâneo, que é tentar trazer outros mundos, tentar trazer outras vidas que não aquelas que estão no presente. Eu vou tentar justificar mais adiante por que eu acho que tudo isso tem a ver não apenas com a igualdade, mas também e, sobretudo, com a multiplicidade de mundos e de vidas que uma escola reúne para além da sua vontade, para além da sua concepção, e muito melhor ainda quando o motivo principal de uma escola é reunir as diferenças, reunir as pluralidades, reunir a multiplicidade. Então, nessa primeira parte, a ideia do contemporâneo é também sintoma de alguma coisa que está indo errada, a meu ver, no sentido que as formações de professores atualmente, no geral, elas estão muito ligadas ao presente e ao futuro. Elas estão sendo ou estão tomando o jeito de ser atualizações e não recompõem o vínculo entre o presente e o passado, onde milhares, milhares, milhões de homens e mulheres criaram, pensaram, perceberam, escreveram, leram antes que nós, para que nós possamos ser quem somos, para que nós possamos estar onde estamos. Sobre a igualdade, eu vou dizer muito pouco, porque eu acho que tem uma tensão muito séria entre a ideia de igualdade como promessa, como projeto, como futuro, e uma ideia de igualdade que eu pessoalmente experimento, tento levar às escolas, que é a criação de uma atmosfera inicial, quer dizer, desde o mesmo começo, não prometendo que no final do processo escolar, educativo, vai acontecer a igualdade, porque quem promete igualdade acaba construindo essa igualdade impossível, ao meu ver, com pequenas e cotidianas desigualdades que vão levando cada vez mais a um processo de exclusão. Portanto, o que eu queria sublinhar aqui é que essa palavra tão querida, tão fundamental, tão essencial para o nosso trabalho, tem muito a ver com criar um ambiente, criar uma atmosfera onde qualquer um se sinta à vontade para poder fazer coisas juntos. Vou fazer um esclarecimento sobre isso, porque tem muito debate, muita discussão sobre a igualdade como futuro, igualdade como promessa, igualdade para mais na frente, a igualdade como início, como princípio organizador, quase que eu diria climático, ambiental, atmosférico das nossas práticas pedagógicas. E o que eu quero dizer é que tem uma confusão quando eu digo, ou tenho dito e escrito muitas vezes, que a educação tem que se dirigir, orientar
para qualquer um. E então, aonde que fica a diferença, a identidade? Já vamos trabalhar sobre isso, já vamos pensar juntos. Mas o ponto de partida não pode ser uma condição de desigualdade. Já nascemos em desigualdade, como daqui a pouco eu vou comentar, e, portanto, eu acho que a escola tem que criar, repito, desde o início, em cada sala de aula, em cada pátio, na rua, na sua comunidade e na sua zona de influência, esse gesto de igualdade inicial, com o qual pode começar uma outra vida e um outro mundo para muitas pessoas. A gente chegou nessa concepção de igualdade não apenas com leituras, não apenas com muitos debates filosóficos e pedagógicos, mas, sobretudo, com testemunhos cotidianos de pessoas que tivessem gostado muito de ser tratadas, consideradas como qualquer um, e não ser apontadas, não ser indicadas, sinalizadas, com uma ideia de diferença que eu acho que é uma ideia de diferença equivocada, que é a identidade negativa. Não? Quer dizer, pelo contrário, ao invés de sinalizar quem é o diferente, criar uma condição de igualdade para que a singularidade de cada um, de cada uma, possa emerger, possa surgir e se transformar numa narrativa que permita contar a sua vida, contar a sua diferença, contar os seus sentimentos, as suas percepções sobre o mundo, sobre a vida. Mas para isso tem que ter essa atmosfera de igualdade que muitas vezes falta. E repito, para mim, isso aqui é fundamental, porque é o princípio, é a origem da educação, para além da modernidade que tem criado a homogeneização. Agora que nós estamos em um outro patamar, um outro nível de discussão e de debate, é pensar realmente quanto essa promessa de igualdade tem criado dificuldades, tem criado sonhos que nunca se cumprimentaram, tem criado umas falsas expectativas do que podíamos fazer. Então, eu começo discutindo essa ideia de igualdade porque eu acho que é verdade aquilo que todos podem tudo. Depois a gente tenta garantir que todos possam tudo, mas esse seria o começo. A gente tem que dizer, tem que afirmar que a potência da vida de cada um pode tudo, porque o contrário seria pensar que alguns podem, outros não podem. Já desde um início cria-se uma repetição do mundo desigual que acontece no próprio nascimento. No nascimento no bairro X, a diferença do outro bairro. Em cada cidade, a gente vê claramente quem nasce em condição de desigualdade. Só para pensar juntos, a Argentina agora tem 54% de nascimentos em situação de pobreza, o que quer dizer que, para que essa desigualdade não continue muito tempo, é necessário uma política pública de saúde, de cuidado, e a escola tem que, então, se abrir a possibilidade dessa terceira palavra do meu começo, que é a palavra reiniciar, recomeçar. Já vou abordar essa questão do recomeço, que para mim é transcendental e que é a que mais tenho trabalhado como sobre uma expressão que eu chamei somos artesãos de recomeços. Somos nós, educadores, educadoras, artesãos, não técnicos, artesãos de recomeços. Esclarecida essa relação difícil, problemática entre o mundo contemporâneo, a ideia de igualdade e a ideia de recomeço, gostaria de colocar algumas perguntas para mim fundamentais em relação a
o que nos acontece com essa época e com a educação. Qual seria essa relação que hoje temos que pensar sobre a relação entre a nossa época e a educação. Eu sei que ninguém ousa definir a nossa época de um só jeito, através de uma só qualidade, mas tem algumas coisas que globalmente estão acontecendo e que podem nos deixar algum sinal sobre como compreender essa relação. Eu vou colocar algumas perguntas infantis para esse momento. Perguntas verdadeiras, perguntas de criança, perguntas de quem quer realmente saber a resposta. E a pergunta seria uma delas: se a educação é uma continuidade, uma extensão do mundo, se simplesmente a gente continua o mundo tal como o mundo é, tal como o mundo nos aparece, tal como acreditamos que o mundo está sendo, ou se ele é uma interrupção, se a educação é uma interrupção do mundo. Aqui temos duas palavras bem interessantes: continuidade. Você se lembra de quanto essa palavra foi se insistiu sobre essa palavra muito durante a pandemia. Em vários países do mundo era a grande palavra, essa era a palavra de ordem, essa era uma palavra que todo o tempo se repetia, porque era garantir, assegurar uma continuidade pedagógica. Mas aqui estou me referindo à continuidade do mundo, não uma continuidade pedagógica no sentido linear, ou no sentido cronológico ou sequencial de um processo ou de um projeto escolar. Estou me referindo, sobretudo, a continuar o mundo tal como ele é, e quando o mundo muda, a gente mudar, quando o mundo se transforma, a gente se transformar, como se a educação fosse um serviço da época, dos regimes da época, dos governos da época, dos sistemas da época, dos poderes da época. Claro que, em parte, a resposta está na mão, quer dizer, é claro que há uma relação direta entre época e educação. Por exemplo, quando hoje se discute tanto qual seria a formação dos novos, dos que nascem, dos jovens, das crianças, se fala de uma relação direta com os novos empregos, com as novas tecnologias. Não se fala de formar poetas, formar filósofos, filósofas, artistas, ainda que, para mim, seria interessante para recompor a relação com o passado, não quebrar esses desejos de formação muito mais amplos, muito mais generosos do que essa filiação direta, quase nu entre época e educação. E a outra palavra, interrupção, é bem interessante, porque eu ouvi falar que vocês têm um trabalho antirracista, ou têm feito um trabalho sobre educação sexual integral, só para imaginar, ou temos uma inclusão de pessoas que em outras instituições não são bem-vindas. Vocês estão fazendo uma pedagogia de interrupção todo o tempo, porque a época não é inclusiva. A educação pode serlo, e aí mostra a educação quanto ela interrompe o mundo da exclusão, da violência, da separação, etc. Também, quando a gente, na escola, trabalha sobre o cuidado do planeta, o cuidado da Terra, está criando uma interrupção à violência, ou à destruição, ou ao extrativismo da Terra que acontece no mundo real. Ou quando a gente discute, coloca em questão nas nossas salas de aula o problema da sexualidade, do gênero, também está interrompendo a questão do patriarcado, está interrompendo a questão da violência machista, do sexismo, etc. O que estou querendo dizer? Que essa primeira pergunta é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo o tempo.
que relação temos com o mundo atual e se trata-se só de continuá-lo acriticamente ou se, por educação, entendemos também uma rebelião, uma forma de rebeldia, eu diria, que consiste em interromper o mundo. Eu diria, nesse ponto, para materializar ainda mais a questão que eu acabo de colocar, se educação é apenas uma preparação utilitária para o futuro ou é a criação de uma comunidade diferente ao individualismo que domina no presente. Essa é uma outra pergunta e eu esclareço que essas perguntas não são pessoais, não são minhas no sentido que eu criei, ou são perguntas que eu fiz em solidão. Trata-se de perguntas comunitárias, de perguntas que nascem de experiências comunitárias. Estamos aqui na escola só para continuar esse mundo? Estamos aqui na escola só para preparar as novas gerações no mundo utilitário, individualista? Ou a nossa função e a nossa forma fundamental tem a ver com criar comunidade e um tecido comunitário, um tecido social, cultural, linguístico diferente do que acontece fora da escola? É uma pergunta interessante, uma pergunta que acho que respira em todos os lugares, e é bom pegar essa pergunta e tentar criar uma detenção para pensá-la. O que dos nossos projetos acontece como continuidade e o que dos nossos projetos são verdadeiras interrupções ao mundo? Em todo caso, aqui cria-se um jogo ou uma tensão, como eu falei antes, mas também um jogo entre elementos de continuidade, elementos de interrupção educativa que vale a pena sentar, pensar, planejar, debater, etc. Por enquanto, acrescentaria com mais uma pergunta: o que torna hoje as instituições educativas essenciais? E também, o que faz com que uma escola seja diferente, específica, nesses tempos de rapidez, aceleração, perda de atenção ao mundo para prestar atenção na tela, a mercantilização do conhecimento, o individualismo, o que alguns chamam a digitalização da existência e, como falei antes, uma certa renúncia ao passado e uma celebração da felicidade do futuro. E essas questões são infantis, porque quando você realmente pergunta porque gostaria de saber. Pergunta pela curiosidade, pergunta como exercício filosófico que pode dar-se entre crianças, entre jovens e adultos, fazer essas filosofias com crianças, com jovens e adultos, para realmente perguntar o que nos interessa, o que nos importa, o que nos afeta. E com isso eu abro essa minha fala, porque a relação entre época e educação também tem que responder a uma continuidade do mundo, a uma, eu diria, aderir às exigências que cada tempo histórico nos coloca, mas também, sobretudo, tem a ver com decidir que continuar, como eu falei antes, da criação da humanidade, do que foi criado pela humanidade, e que coisas interromper, ou seja, decidir quais coisas no mundo valem a pena transformar. Esse é o contexto também no qual, para mim, nasce a questão da inclusão e a questão das diferenças. Eu sei, e é verdade, que quando se coloca a palavra mundo na educação, muitas vezes se naturaliza essa exigência adaptativa. Se fala muitas vezes: é preciso se adaptar ao mundo, o mundo é o que é. É preciso preparar, treinar as novas gerações para o mundo de hoje. Mas também eu sinto, eu percebo que quando se fala assim,
que o mundo é o que é e que não podemos fazer nada nesse sentido, uma certa amargura, uma certa dor, o encolhimento de ombros, não? Como quem diz, o que podemos fazer? Podemos fazer e muito. Eu sou contra a função adaptativa da escola. Dizer sou contra quer dizer tenho muitas críticas a quando uma escola se parece ao mundo, é idêntico ao mundo, ou trabalha para adaptar as gerações ao mundo tal como o mundo se apresenta. E é uma afirmação temerária dizer eu sou contra, mas eu acho que coloca isso num debate contemporâneo, porque trata-se de mostrar quanto as imagens da educação, do que significa educar, têm sido mudadas, transformadas, ou inclusive abandonadas ao longo do tempo, e hoje estamos na frente de um debate completamente diferente a outros momentos, eu diria, antes da pandemia, durante a pandemia, e agora temos uma tensão, uma dificuldade para compreender o que significa educar nesse mundo. Para vocês me compreenderem um pouquinho melhor, se eu não for claro no que estou colocando, tem sempre, ao longo da pedagogia, desde os gregos na frente, duas imagens que têm convivido perfeitamente ao longo da história, mas que hoje parece impossível esse convívio. Uma imagem é a imagem da preparação, ou seja, educar é preparar, passar de um estado a outro estado, uma viagem é fazer uma passagem. E há muitos bons exemplos ao longo da história da pedagogia dessa ideia de preparação. A preparação física, a preparação artística, a preparação corporal, a preparação espiritual, a preparação intelectual. Temos muitos exemplos muito bons de entender ou compreender as práticas como exercícios e a escola como um lugar onde a gente cumpre com uma certa quantidade de exercícios de pensamento, de leitura, de jogo, de convívio e tantas outras coisas. Mas, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa imagem está perdendo, ao meu ver, a sua cor, está perdendo a sua clareza, ao meu ver, porque está se gerando uma ideia de preparação muito mais, chamaria, de proveito ou de, eu diria, inclusive estou procurando uma palavra interessante, que seria de proveito individual, como se a preparação só fosse para o indivíduo e não fosse uma preparação em comunidade, ou com a comunidade, ao interior de uma comunidade. Inclusive porque essa imagem da preparação hoje está claramente ligada a expressões tais como preparação para a vida adulta, preparação para o emprego, preparação para a cidadania, preparação para coisas que vão acontecer muito tempo depois e que parece que a preparação só tem uma utilidade, uma finalidade, uma conclusão. Eu acho que a preparação tem a sua validade, porque durante muitos séculos, antes inclusive da escola moderna, a ideia da educação, não digo a ideia da escola, mas a ideia da educação, era uma preparação para sair ao mundo e aprender a viver. Gostaria de ficar nessa ideia, de me deter um minuto nessa ideia. É sair ao mundo, quer dizer, sair de casa, sair da família, sair do meu bairro, sair da minha casa e sair para o mundo. Esse mundo da multiplicidade que eu coloquei quase no início da minha fala. Sair ao mundo quer dizer sair a vários mundos, sair a todos os mundos possíveis e aprender a viver. Hoje, o que a gente está escutando em grande parte do mundo é uma transformação radical dessa ideia e se escuta falar que, ao invés de sair ao mundo, temos que sair ao mercado.
temos que sair ao emprego, temos que sair a essa globalização ou esse tecnofeudalismo, como hoje chamam alguns economistas e filósofos, ao tempo que a gente está vivendo. O que estamos escutando é a transformação do mundo em mercado ou em emprego. E a gente sabe que o mundo é muito mais do que isso, que não podemos só preparar para um emprego, que não podemos pensar o mundo como mercado. Mas o pior acontece quando a nossa frase tão bonita, tão querida, aprender a viver, não ensinar a viver, que é uma outra coisa que também discutimos, mas aprender a viver na pluralidade, na multiplicidade, hoje está sendo pronunciada como aprender a ganhar-se a vida, aprender em termos individuais, aprender a sobreviver, não a viver. Aprender a sobreviver e não a viver. Então, o que significaria hoje preparar, nesse segundo sentido, as classes desfavorecidas, os grupos vulneráveis, ou aqueles que nasceram em condições de desigualdade, num mundo completamente desigual? E não será que prepará-los desta forma para ir ao mercado, para aprender a ganhar-se a vida, perpetua, continua a injustiça do mundo ao longo do tempo? É uma pergunta honesta que eu faço. Vou fazer a pergunta de outro jeito. A escola é apenas um lugar e um tempo para sair para o mercado e aprender a ganhar-se a vida? Ou a escola ainda é um tempo e um lugar para sair ao mundo e aprender a viver? Isto é, para decidir, com liberdade mesmo, que vida eu vou querer, para que mundo que eu vou construir e com o qual eu sinto uma relação de responsabilidade ou de corresponsabilidade. Por isso, para mim, hoje, educar não tem tanto a ver com a preparação dos indivíduos, porque isso já está sendo feito pelas máquinas do mundo, que gostaria muito que os jovens e as crianças se afastarem da escola para se relacionar diretamente com processos de autoformação ou processos autogeridos, de autogestão do próprio conhecimento, que na verdade é não de conhecimento, mas sim de informação utilitária. Eu acho que educar não tem a ver com essa preparação, mas sim com uma imagem muito diferente, que é a criação dessa comunidade para fazer outras coisas, para pensar outros mundos, para ter outras vidas e não repetir as lógicas desiguais do nascimento. Para mim, as instituições escolares são radicalmente lugares e tempos de criação comunitária, de criação de comunidades de conhecimento, de comunidades de conversação, de comunidades de alteridade, comunidades de escrita, de leitura, de jogo, de arte, de ciência, de direitos, de experimentação, de experiências. Em outras palavras, digo que aprender a ganhar a vida é assumir uma perspectiva completamente individualista, orientada para o sucesso e, portanto, para o fracasso. Uma corrida na preparação, uma competição do conhecimento e, portanto, são exercidas formas de violência. Alguns aprenderão a ganhar a vida, outros já a ganharam pelo seu local de nascimento e outros nunca vão conseguir. Parece como que a sorte guia o sistema educativo. E se tem alguma coisa contrária da sorte, é a educação. Tem uma leitura interessante que mostra a outra possibilidade, que é não fazer das escolas carreiras, competições, esse capacitismo do qual falava o menino no vídeo que me comoveu profundamente. Tem muitas vozes que estão se levantando contra esse utilitarismo, esse capacitismo, e um deles,
um escritor que foi esquecido durante muito tempo, é Michael Oakeshott, que, num texto muito curioso, ele diz o seguinte: a busca pelo conhecimento não é uma corrida em que os concorrentes disputam o primeiro lugar, nem sequer é um debate ou um simpósio. É uma conversa. E a virtude particular das instituições educativas é demonstrá-la nesse sentido, em que cada um aparece como uma voz cujo tom não pode ser tirânico, mas humilde e afável. Uma conversa não precisa de diretor, não segue um rumo predeterminado. Não nos perguntamos para que serve e não julgamos a sua excelência tendo em conta a sua conclusão. Não tem conclusão. Fica sempre para outro dia, para outro momento, para outro instante. E a sua integração não é imposta, mas decorre da qualidade de vozes que falam, que pensam, que conversam. E o seu valor está nas memórias que deixa na mente de quem dela participa. Compreender, então, que educar tem a ver com criação de comunidade e como atmosferas de igualdade e de conversação. Eu me lembro muito bem em Porto Alegre, quando a gente iniciou esses estudos chamados Pedagogia das Diferenças, etc., tínhamos uma frase que a gente sempre colocava no médio, que era: se eu não posso conversar, eu não posso ensinar. Colocando a questão da conversação, não qualquer conversação, não é uma conversação de elevador, de vizinhos, de amigos, de amantes, uma conversação pedagógica, uma conversa sobre o que vamos fazer com as nossas vidas, com o nosso mundo juntos. Por isso, eu acho que está surgindo, está se criando um paradoxo ou uma contradição no acto, no gesto de educar. Porque qual é a nossa missão? O que se nos atribui como responsabilidade? É tentar, com os nossos actos pedagógicos, colaborar na inserção dos alunos, dos que estão aprendendo, na sociedade, para que eles sejam capazes de desempenhar, desenvolver um papel social. E, por assim dizer, como trabalhadores, como pesquisadores, como artistas, como o que for. Permitir, e essa é uma função que não é dada, que sejam cidadãos em sociedades democráticas e plurais, como acredito, são as nossas, pese a que, por momentos, a gente esquece. Mas tem uma segunda função, uma segunda tarefa, talvez mais importante, que é que os estudantes, crianças, jovens, aprendam a pensar por eles mesmos, por eles próprios, que eles consigam ler o mundo por eles próprios, que eles consigam raciocinar, se sentir afetados, que eles consigam estudar o mundo por eles próprios. E por que parece incompatível essa dupla tarefa? Porque para que alguém possa pensar por si próprio, qual o nosso desejo, ou estudar por si próprio, ou brincar por si próprio, decidir o que fazer com a sua vida por si próprio, é necessária a existência de uma comunidade pré-existente. A escola é essa comunidade pré-existente. Eu não conheço outras. Historicamente houve outras. Os clubes de bairro, o próprio bairro, a própria rua, eram lugares onde as pessoas aprendiam. Atualmente, a gente sabe que dá para aprender em qualquer lugar, em qualquer momento. Se aprende muito na rua, nos centros comerciais, na prisão, se aprende nos museus. Mas o que tem de particular aprender na escola? Que se aprende em comunidade,
que se aprende em pluralidade, que se aprende em multiplicidade, não que se aprende individualmente, não que se tem sucesso com produções pessoais. Então, quando eu falo do paradoxo, é porque é absolutamente imprescindível a criação de uma comunidade de pensamento quando falamos que queremos, desejamos, gostaríamos que os estudantes pensem por si próprios, que sejam autônomos, independentes, emancipados, liberados de modelos homogêneos. Para dizer, em outro sentido, em outra direção, é verdade que a gente quer que as crianças, os jovens leiam, estudem. Ainda é verdade. Porque se é verdade, nós temos que ser, como escola e como responsabilidade ética, política, estética, essa comunidade que lê. Mas quando a gente pergunta, vocês são essa comunidade? Muitas vezes se olham dizendo, não, não somos essa comunidade. Então, para que aconteça isso que desejamos que aconteça nos outros, temos que ser. Porque temos essa responsabilidade. Porque não é a mesma responsabilidade a dos estudantes que a nossa. Porque nós somos garantes do direito à educação. Nós garantizamos esse direito. Nós pensamos, planejamos, trabalhamos de forma privada ou pública para que as novas gerações assumam a sua própria responsabilidade e façam um mundo melhor. Melhor do que nós temos. Então, eu volto sobre essa ideia porque foi a que mais trabalhei no conceito inclusivo, conceito da inclusão, da diferença, e somos nós estudantes, nós, professoras, professores, diretores, pessoal que trabalha na escola, administrativos, somos essa comunidade que cria pensamentos todo o tempo, que cria isso que deseja dos outros. Ou só queremos que os outros resolvam o que nós não podemos resolver? E me parece uma pergunta que tem valor, é uma forma de autoanálise ou de autoavaliação, pensar se realmente somos essa comunidade que fazemos tudo isso que dizemos que desejamos que os outros façam. Então, eu queria justamente por isso dizer que essa imagem de criação de comunidade, muito mais do que a preparação, é a que hoje está faltando. Tomara que vocês concordem com essa ideia ou sintam que a instituição que vocês têm é essa comunidade de pensamento, de leitura, de jogo, de arte, de ciência, para, de alguma forma, fugir do capitalismo cognitivo, esse capitalismo que faz do conhecimento mercadoria simples, uma coisa para trocar por outra, e que simplesmente está pensando no novo, no último, no único, no mais recente. E, nesse sentido, é a comunidade que pode reconstituir ou restituir a possibilidade de revalorizar o que se aprende, o que se conhece. Como construir, então, comunidades escolares que voltem a dar um sentido para o presente, que é o único tempo em que nós existimos, em que nós estamos. Esse presente é o que pode voltar ou ir para questões sobre a nossa existência, sobre a nossa presença, sobre a nossa essência. Qual seria esse sentido do presente se não estamos presentes nesse presente? Como nos fazemos ou nos tornamos presentes com a nossa presença, se a única coisa que importa é o novo, a novidade, o que há de mais recente? Eu queria, nesse ponto, retomar, e sou consciente do tempo, temos ainda, eu vou fazer mais 15 minutos para logo depois possamos conversar, se vocês quiserem. Eu quero retomar uma ideia que pode parecer antiga,
Na verdade, se trata de um texto e de uma, eu diria, de uma força que esse texto tem nos dado nos últimos anos, durante a pandemia e depois. Gostaria de comentar, fazendo um parêntese, que a gente criou um filme que se chama O Vai Vem das Escolas, que foi filmado no nosso país, o dia que os professores e as professoras voltaram para a sala de aula, quando foi autorizado pelo governo. Fomos a registrar a todo o país esse momento de festa, de celebração, de alegria, onde parecia que havia uma tentativa de mudar as coisas realmente. Esse filme foi legendado agora em português, porque eu trabalhei no mês de setembro no Rio de Janeiro, e esse filme poderia estar disponível se vocês gostariam de assistir e ter outra instância de formação, outro instante de formação e de troca de ideias a partir daquela experiência que hoje parece ficou longe, mas que também tem uma marca nos nossos corpos, nas nossas perdas, nas nossas dificuldades. E nessa ideia que apareceu e que hoje continua ativa, que é a educação colocada numa nuvem, sem território e sem tempo, a educação 24 horas por dia, os 7 dias da semana, a confusão entre intimidade e exterioridade, a confusão entre vida pública e vida privada. Mas eu queria colocar qual seria essa possibilidade ou essa potência de recomeçar, porque eu apresentei no início que trata-se de uma ideia de educar no mundo contemporâneo, numa atmosfera de igualdade, com a criação de comunidades, para que cada uma possa recomeçar e não ser sempre o que somos, poder ser outras coisas do que somos, poder encontrar outros destinos que não o destino que ficou marcado no nascimento. Vocês se lembram ou lembrarão, é bom se aproximar a essa leitura da Hannah Arendt, a filósofa que na crise na educação, há muito tempo, acho que é do ano 1968, colocou que educar tem a ver com o início, com o começo, com a relação entre o velho e o novo, mas que tem a ver com o nascimento e tem a ver com essa grande mudança que existe entre uma vida como qualquer vida e uma vida com biografia própria. Essa distinção é a que os gregos faziam há muito tempo entre o zoé como vida zoológica e o bios como vida biográfica. E é aí que a educação e a escola começam a encontrar algum sentido. Nos nossos países, a batalha é travada contra a desigualdade na natalidade, no nascimento. As pessoas nascem de forma desigual e a escola deveria oferecer uma oportunidade de igualdade para recomeçar. O nascimento é o começo, mas a educação seria, para mim, o recomeço. Um recomeço que não pode ser utilizado de forma mesquinha ou restrita apenas para preparar pessoas para serem empregados ou trabalhadores desse mundo. O que permitiria, o que ajudaria, o que seria bom considerar para um recomeço? Aqui eu acho que tem 4 aspectos do mundo que permitiria nesse recomeço se a educação fosse entendida como interrupção e nem tanto como uma continuidade do mundo atual. A
primeira, mas não digo que seja a mais importante, mas é a primeira, tem a ver com essa discussão entre função e forma. A gente tem recorrido muitas escolas, a gente tem colaborado, tem acompanhado muitas experiências no caso da inclusão, ou de pedagogia das diferenças, como eu prefiro falar, e realmente sentimos, e eu vou ser muito cruel, né, ou direto nesse sentido, que inclusão não é uma função, inclusão é uma forma. Eu sei que ao longo do tempo essa discussão fez com que a função fosse privilegiada por cima da forma. Mas quando eu falo da forma da escola, da forma escolar, eu falo dos tempos e lugares. Quer dizer, claramente, ou certamente, ou verdadeiramente, percebo e temos analisado que, para além da enunciação do inclusivo ou não da escola, isso se materializa, se concretiza, se pode até respirar quando a forma, quer dizer, o tempo e o lugar, é coerente com essa função. E me parece que houve, ao longo do tempo, muita contradição de mudar ou querer mudar a função, mas não mudar a forma. E no sentido do tempo, quando a gente fala de forma e fala do tempo e do lugar, é porque, pensando na comunidade, a nossa discussão ainda e somos herdeiros de uma discussão sobre se a escola é um tempo ocupado ou é um tempo livre. Se as crianças e os jovens vão para a escola como se fossem para um trabalho, ou se realmente a escola é um lugar e um tempo liberado, suspendido, diferente, detido, para que aconteçam as coisas que desejamos que aconteçam. Tão simples como pensar que se a gente quer que as crianças brinquem, damos tempo para brincar. Nós sujeitamos esse tempo para uma estrutura, para um planejamento, para uma regulação, para um governo da ação ou da atividade. Se a gente quer que os jovens ou as crianças leiam, a gente dá tempo para que isso aconteça. E é uma contradição dizer que a escola não tem tempo, que eu entendo pelas exigências do Estado, das secretarias, etc. Mas como vamos a criar essa comunidade de leitura, de pensamento, de jogo, do que vocês quiserem, se não temos tempo? Então, somos responsáveis por pensar se a nossa escola dá tempo ou tira o tempo. Você sabe muito bem que a origem da palavra escola é tempo livre, tempo liberado, e que existem muitas pedagogias que ainda hoje continuam a pensar que a escola, talvez não escolas em grandes cidades, mas escolas rurais, escolas de arte, oficinas, sim, estão pensando em dar tempo, que nós somos aqueles que podemos dar tempo, ainda que não temos tempo, mas damos tempo para que alguma coisa das que desejamos e que os estudantes desejam aconteça. Então, para recomeçar, temos que recomeçar uma relação com o tempo, uma distinta relação com o tempo. A segunda questão tem a ver com o conhecimento. Eu sei que a marca do aprender, da aprendizagem, está muito presente. Eu sei que essa época exige das pessoas que aprendam desde muito pequenas até a velhice. Não deixa em paz. Essa época não te deixa em paz. Tem que aprender todo o tempo. Ligamos qualquer aparelho, qualquer máquina, e todo o tempo tem influencers, coachings, que nos dizem que temos que fazer isso, que como que a gente não fez, que temos que fazer desse jeito.
E a não ser que a gente se transforme em influencer e coaching, me parece que a nossa tarefa é bem diferente em relação ao aprendizagem e ao conhecimento. Porque hoje, a transformação do conhecimento em informação, ou em atualização, ou em novidade, nos faz pensar que, na verdade, a gente tem que nem tanto passar aos outros conhecimento no sentido de informações, mas sim mostrar o vínculo, a relação com o conhecimento. Esse conhecimento disponível na máquina do mundo, a pergunta, o que nos interroga, não é qual é esse conhecimento, mas como ele foi criado, qual é a sua história, através de quais perguntas chegou-se a esse conhecimento, qual foi a experimentação, que processos de verdade foram criados para chegar a um conhecimento. Porque, claro, todo mundo está dizendo que a informação já está disponível, que o mundo está disponível nas telas. Fica, então, sobre a nossa responsabilidade pensar que para recomeçar também temos que recomeçar uma relação com o conhecimento e não ficar presos todo o tempo do conhecimento atualizado, porque isso faz, já o mundo já faz isso. Temos que fazer outra coisa para além do que o mundo já faz, porque senão vamos perder a nossa essência e a nossa existência. Em terceiro lugar, a questão do lazer, que tem a ver com o tempo, mas também tem a ver com o lugar, ter um espaço, ter um lugar para, para estar, para ficar. Eu sempre me lembro daqueles testemunhos de pessoas com algum tipo de deficiência, desculpem se já não se fala assim no Brasil, que dizia aquilo de eu não só gostaria de ser tratado como qualquer um, mas também gostaria de ter tempo e ter um lugar onde ser bem-vindo, bem recebido, porque quando nasci, os meus pais foram embora, não fui bem-vinda, porque quando as instituições me acolheram do Estado, não fui bem-vinda, porque na escola não fui bem-vinda. E há um gesto que só o lazer, o tempo livre, os lugares que a gente cria como lugares comunitários para estar, para ficar e para fazer coisas juntos. Isso é o que eu chamo a nossa tarefa fundamental, que é pensar, estar num lugar e num tempo, mas ficar também e fazer coisas com outros e outras. Visto desde a perspectiva de muitas crianças e jovens que passaram mal, que não foram bem-vindos, sentiam isso, estavam, mas que não ficavam e que ninguém fazia coisas juntos com eles, com elas. Então, isso que é uma tarefa para o professor e a professora também é uma experiência que vem de muitas dessas pessoas quando na vida adulta conversamos e tomamos esse testemunho. Para acabar, eu queria lembrar duas coisas do conhecimento. Uma é que há muito tempo uma filósofa que eu gosto muito, uma filósofa chamada Maria Zambrano, chamou a nossa atenção sobre uma coisa que ela chamou a condição subhumana da educação. Quer dizer, essa educação que, ao invés de nos dar liberdade, criatividade, possibilidade de comunidade, igualdade de pensamento, cria ao contrário, tira de nós o melhor das nossas vidas, cria humilhação. Temos muitas experiências que ligam educação com humilhação. Mas ela dizia, quando o conhecimento se cria para ter uma relação com um benefício, com um produto,
estamos caindo numa condição subhumana, porque o conhecimento é, sobretudo, e antes do que mais nada, é experiência, é experimentação, é elaboração, é curiosidade, é pensamento, são sensações, são sabores, são relações. E a outra coisa que ela dizia nos anos 60 do século passado, chamando a nossa atenção sobre aquela questão de acreditar que o conhecimento só pode ser entendido como progresso, como progressão, como que o último é o melhor, muito melhor que o anterior. Isso faz com que as tecnologias tenham hoje uma vigência de conhecimento tão central na nossa cotidianidade escolar e fora da escola, porque continuamos a entender que a tecnologia é progresso e que o conhecimento da tecnologia é progresso. Mas ela e eu queremos lembrar, juntos, com uma diferença de 60 anos entre o que ela escreveu e eu que estou falando, que tem tantos conhecimentos que não podem ser entendidos na direção do progresso. A arte não progressa, não é melhor a arte atual que a anterior. Não pode ser entendido assim. O teatro não é melhor agora que antes, a poesia não é melhor agora que antes. Tem outras formas, tem outros formatos. E aí teríamos que discutir se a gente determina os formatos nos determinam. Então eu queria concluir justamente com essas questões que entre as tecnologias, a dificuldade de criar um lugar e um tempo liberado, a relação com o conhecimento. Queria concluir com a ideia de infância, que eu gosto particularmente, mas não a infância das crianças, que também é a infância da humanidade. É o que a gente mais está perdendo de vista, é o que a gente mais está perdendo. Estamos sendo adultizados desde o nascimento. As guerras são a perda da infância. O individualismo é a perda da infância. Os trabalhos precários são a perda da infância. Uma educação humilhante é a perda da infância. E eu acho que a escola é o lugar para que as crianças tenham infância, mas, sobretudo, para que a humanidade tenha infância. E o que isso quer dizer? Não se trata de voltar para a nossa infância, para quando éramos crianças, não vamos encontrar quase nada, só melancolia ou um certo optimismo de pensar que talvez se as coisas fossem assim, mas temos que ir para a infância, amadurecer para a infância. Infância no sentido de uma experiência que tem tempo, falei em espanhol, uma experiência que nos oferece tempo, temos tempo para pensar, temos tempo para ler, temos tempo para contar, temos tempo para olhar, temos tempo para contemplar, temos tempo para experimentar, temos tempo. O que importa é o instante e fazer que esse instante dure todo o tempo que for possível. E eu acabo aqui com essa imagem de infância, não para as crianças, para a humanidade toda. E acho que tentei, não sei se consegui, dar uma virada nessa lógica da inclusão, que simplesmente trabalha sobre a colocação de indivíduos em ambientes que não prestam atenção. Prestemos atenção ao mundo. Muito obrigado. Me silencio por um momento e espero de vocês compreensão. Obrigado pela atenção, pela paciência. Eu acho que cometi muitas equivocações que eu falei muito mal, me desculpem, mas tem um texto, vários textos que podem acompanhar essa fala e todo o meu prazer de acompanhar vocês nessa celebração da escola, do colégio.
Carlos, é incrível, assim, tantas anotações, muitos aprendizados. Eu tô com o teu livro, com a última entrevista que tu destes no Extra Classe, as anotações dessa palestra, e eu queria te pedir permissão para ler um trechinho do teu livro com o La Roça, e diz assim: e talvez toda possibilidade e toda intensidade de mudança nas relações pedagógicas possam depender também desse ato sincero e honesto que consiste em calar nossas perguntas sobre o outro e começar a perceber as perguntas que são do outro. É um pouco disso porque eu tô cheia de perguntas e eu não vou poder fazer todas as minhas perguntas. Eu vou, a partir de agora, também dar espaço para as muitas perguntas das pessoas que estão aqui conosco, né, meus colegas, outras pessoas que também estão inscritas, professores, professoras, né, colegas. Então, eu e a Raquel agora vamos representar, que é esse dar lugar, né, professor? E eu queria que tu comentasse desse dar espaço ao outro, que é essa gentileza, né? Esse, às vezes, sair um pouco de cena, esse se retirar, que eu acho que essa humildade, que acho que tu ensinas muito, né, para nós. Não sei se tu queres comentar um pouquinho esse trecho, que é desse capítulo desse livro. Quando eu falei, e muito obrigado, querida, quando eu falei de prestar atenção ao mundo e não tanto às telas, tem a ver com isso, tem a ver com ficar atento ao que acontece aos nossos lados. A vida é aos nossos lados, não é para frente. Então, a vida individual pode ser para frente, mas a vida em comunidade supõe que a gente olhe para os lados, que atenda, que preste atenção. E quando a gente fala de não falar todo o tempo, porque escutar é o contrário de falar. Quando eu faço uma fala, na minha cabeça estão todas as pessoas que me falaram. E eu faço me exijo fazer um exercício de memória, de lembrança de alguns rostos, de algumas falas, de algumas vozes, de alguns corpos, que me ajudaram a criar uma ideia que não é minha, uma ideia comunitária, e que então falar quer dizer assumir uma voz múltipla, uma voz plural. Não tem a ver com a própria vida, tem a ver com as vidas que estão na minha vida e que me possibilitaram viver. É isso. Boa noite, professor Carlos. Boa Tem algo noite. Tem algo na tua própria Diga. Vou fechar um pouquinho a tela porque Tá, está lampejando. Já volto. Estou tá aqui, bom. estou aqui. Sim. Raquel, querida, boa noite. Boa Quanto tempo? noite. Muito, muito bom esse reencontro. Carlos, tem algo na tua fala que eu acho que nos convida a realmente interromper uma certa forma de produzir uma conversação pedagógica, porque a gente termina de te escutar e eu não sei, essa foi a sensação para mim agora, né? De muitos questionamentos, como a Mel trouxe, mas também de uma necessidade de pausa para pensar sobre essas perguntas que tu trazes e que seguem reverberando de uma maneira muito intensa. Uma professora aqui, a Ananda Vargas, fez uma pergunta, assim, né? Eu acho que é interessante a gente pensar na tua fala sobre a ideia de tempo e das temporalidades que tu trazes, né? Em algum certo momento, tu disseste que professores precisam ser contemporâneos, trazendo outras vidas, outros mundos, outros modos de vida, garantir outros tempos. E eu fico pensando muito sobre essa ideia de recompor o passado, né? Esse passado que, de certa forma, fica despreciado, enfim, né? A gente despreza muitas vezes olhando para esse futuro que se almeja. E a professora Nanda, então, pergunta que práticas, né? Pensar em que práticas podem nos colocar nesse lugar de professor contemporâneo.
de que maneira a gente pode inscrever na nossa docência, no nosso fazer com os jovens e crianças, essas práticas de professor contemporâneo, como aquele que toma para Eu, si a função de pensar o presente, nas palavras do Agamben. De aham, certa forma, tu também trouxe uma outra ideia que faz parte dos teus livros, que é essa ideia de educar como dar tempo, de que um educador é sim. aquele que dá tempo, que garante o tempo e não retira, né? Então, de que modo Não a estou gente pode pensar pensando, essas práticas? Raquel, querida, não estou pensando no professor individual, não estou pensando Sim, no professor coletivo, não, porque não é uma decisão de sala de aula claro. fechada, soberana e autônoma de um projeto comunitário, como vocês têm. Eu sempre penso em termos coletivos, então estava pensando o quanto não é um problema de vontade pessoal criar essa possibilidade, mas uma decisão responsável de uma comunidade inteira que tem que discutir essa relação com o tempo e essa relação contemporânea com o que faz, como apresenta aos outros mundos que não são acessíveis, não estão disponíveis, a não ser no YouTube 4 minutos, não? Tipo assim, a Caverna do Platão em 4 minutos, a história da Revolução Francesa em 4 minutos, ou com desenhos. Então, parar um pouco. Interromper o mundo significa não se deixar avassalar pelo mundo. Quando eu digo que todo professor tem que ser contemporâneo, estou pensando que na vida pessoal, isso é bem difícil, porque também nós estamos muito presos da, da, das telas, das redes, da comunicação imediata, é, da digitalização da nossa vida. Tudo isso ok. Desde o ponto de vista pessoal, não tenho nenhum problema, ou tenho outros problemas que a gente não vai colocar aqui, mas na nossa tarefa é tentar não fazer o que o mundo já faz. Hoje é crucial que se o mundo só te apresenta o imediato, o rápido, o supérfluo, a banalização do conhecimento, a gente faça outra coisa. Isso é ser contemporâneo, não é só uma relação de trazer o passado, o arquivo do passado, a memória do passado, que também, mas é mostrar é, o que é, eu falei assim, o que milhões de homens e mulheres fizeram ao longo da história, pensaram, criaram, é, nos deram, nos deixaram, e que isso está sendo hoje realmente abandonado ou ignorado, porque as luzes do futuro nos estão deixando cegos. As luzes são muito potentes do futuro. A gente se encanta de imediato com coisas que talvez não tenha nada a ver com a nossa vida, tem a ver com as distâncias, as vidas alheias, e não com o próximo, não? Que também é um efeito do uso das novas tecnologias e das redes sociais, que a gente está muito ligado a coisas que acontecem, quem sabe onde, mas a gente não presta atenção a as pessoas que estão na rua ao teu lado. E a escola é sensível a essa proximidade. E o caráter contemporâneo é um caráter da crítica do mundo. Não é apenas uma, eu chamei, aderência ou transparência com o mundo atual. Mas isso vale para todas as épocas, né? Não é só agora. Só que esse é o nosso tempo e aqui é onde a gente vive. Obrigada. Eu estava pensando, desculpa, Raquel, estava pensando que às vezes eu não respondo o que me perguntam. Eu sempre fui assim, eu respondo o que eu quero contar, mas para não ser tirânico, assim, despótico, eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que me atrapou, que me criou comoção muito forte sobre experiências de escolas anti-utilitárias, que estão voltando a práticas, e eu vou contar rapidamente uma destas. Eu acompanhei uma experiência no Paraguai, numa cidade chamada Areguá,
que é uma escola de artesãos e artesãs, que tem uma escola pública de primeiro grau, por enquanto. E o dia que eu passei por aí, eu vi uma criança de 8 anos que carregava, desde bem cedo, pincéis para pintar, folhas grandes para pintar. Não sei como se chama o lugar onde vocês apoiam os papéis para pintar. A gente chama de cavalhete, não sei como que se chama em português. Cavaletes. É, a mesma coisa, sempre é igual. Quando a gente não sabe como se diz da mesma forma. E carregava durante horas. Toda manhã ele estava como passeando, como andando por aí, procurando um lugar bom para pintar, conversando com outras crianças, outros professores, apoiava o cavalhete, deixava os pincéis, as pinturas, parecia que ia começar, não começava. E assim passou toda a manhã. E me ocorreu perguntar aos professores, numa roda de conversa aí, se para elas essa criança havia pintado ou não havia pintado nada. E para minha surpresa, a maioria diz, claro que pintou. Não tem pintura, mas ele pintou toda manhã. Não tem um produto, tem um processo. Ele observou, ele procurou as melhores perspectivas, ele conversou sobre as cores, ele tentou desenhar. Então, pintou, desenhou ou não desenhou? Aí vocês veem a diferença entre a exigência de não, mas ele tem que pintar, senão não fez nada durante toda a manhã. Ou um coletivo que pensa que ele realmente se dedicou à pintura toda a manhã. Aí tem um exercício bem interessante para pensar essa relação entre o útil, a preparação. Tem outro sentido da preparação, a criança se preparou para pintar. E talvez a próxima vez ele, talvez, eu nunca perguntei, nunca soube se ele pintou ou não pintou, finalmente. Talvez agora ele esteja sendo músico e não pintou, não sei. A busca da padronização, né? De termos, enfim, todos terem que pintar, né? E ter o produto final e todo o percurso daquela criança, de levar os pincéis, o cavalete, os papéis, a observação, aquele todo o percurso não foi considerado, contemplado, e, enfim, Foi sim, nessa escola foi sim, mas no geral não é não considerado seria isso, uma perda do tempo. A criança não isso. fez nada. E a gente julga, às vezes, essa relação entre ensino e aprendizagem tão cruel, não? Que acreditamos seja rápida, imediata, semelhante, transparente. O que se ensina é o que se aprende. Mentira, mentira. A nossa experiência diz outra coisa, bem diferente. O que se ensina se aprende, que não é certo que tudo o que se ensina é aprendido, se aprende depois, em outro tempo e sobre Se outra vive. forma. Então, essa para mim é uma relação que a escola ainda não consegue dinamizar, porque acredita na relação transparente, imediata entre aprender e ensinar. Eu acho que não existe essa relação. Eu gostaria que a gente tomasse partido pelo ensino, não pela aprendizagem. Mas aí não quero me meter numa discussão da instituição que me convida, tá? E é se aprender, se realmente... Olha, anteontem eu tive um encontro com o ministro da Educação da província, do estado de Buenos Aires, não do país, do estado. E ele me disse, eu tenho tantas ideias, eu quero fazer planos de leitura, de arte, de filosofia, de pensamento, de escuta.
oficinas de escuta, mas o que todo mundo me pede é que as crianças possam ir todos os dias à escola, que não faltem os professores e que aprendam, mas aprendam como exigência, né? Que aprendam. E então, claro, ele me dizia, está difícil nessa época colocar outras possibilidades que não possam ser verificadas ou materializadas em aprendizados imediatos e que a gente vai todos os dias à escola. Essa é uma discussão mais nossa, acho que de vocês, porque aqui tem muita greve. Bom, no Brasil também, claro, mas aqui tem muita greve dos professores e professoras, e com justa razão. E os dias de sala de aula são muito debatidos, muito discutidos, muito pensados. Mas esse é um sintoma da época. Um ministro não pode fazer o que quer, porque a exigência é inteligência artificial, robótica, inglês e tudo rapidinho, tipo Open English através da computadora. Então, me parece que eu tentei colocar essa discussão com vocês hoje, sobre o que queremos, se podemos querer outra coisa que é que o mundo quer, como exigência adaptativa. E a discussão do trabalho, que é muito séria, fica para mais adiante. Não pode ser que já se coloque essa questão em crianças de 2, 3 anos. Não pode ser. A Márcia Dil mandou uma pergunta, né? Eu acho que tem relação com justamente com essa ideia de tempo e também talvez da ideia que tu trouxeste de rebelião e da educação como interrupção e não como Aham. continuidade de um certo mundo. Mas ela pergunta assim: queremos desacelerar, mas os jovens não querem acelerar? Eles querem mais do futuro ou viver no presente? Pode ser, está muito bem colocada a questão, mas somos responsáveis pela formação das novas gerações. Me parece que há uma equivocação. Eu ouvi falar muitas vezes de que os jovens querem outra coisa, as crianças querem outra coisa. A gente não, para mim, não oferece um serviço aos clientes, né? Não é um 0800 eh, que estamos ao serviço dos estudantes. Não me parece que seja esse o gesto de educar. Então, me parece que a nossa responsabilidade é a outra. Durante a pandemia, falei com muitos jovens que não queriam que a educação fosse como o mundo era. Para mim, isso ficou muito claro pela deserção da tecnologia durante a pandemia, não para suas relações pessoais, para a criação de imagens, para redes sociais, mas sim que também a educação fosse através dos mesmos meios. Foi para muitos jovens uma experiência muito triste e o fez abandonar a muitos jovens do sistema educativo. Eu não sei se os jovens querem só acelerar, só passar pelo mundo, ocupar um espaço e não habitar um lugar. Não sei, não tenho clareza sobre isso. Seria muito ruim da minha parte fazer uma generalização. Também conheço jovens que hoje, por exemplo, estão ocupando as universidades em defesa do público. Também conheço instituições que apagam todos os recursos tecnológicos e voltam ao pátio da escola ou ao jardim, ou aos livros, ou às artes, ou à roda de conversas, porque acreditam que é a única forma de, não de preparação, mas de formação, para que quando chegue o momento, cada um escolha a sua preparação. Raquel, eu vou fazer uma leitura, vamos fazer algumas leituras aqui de recadinhos. Carlos Liesse Serpa diz assim: muito bom ouvir Carlos Scliar. Desempenharam um papel social e, além disso, os jovens aprenderem a pensar por eles, lendo o mundo por eles próprios. Paulo Freire na veia, amei. Raquel, queres ler outros?
o Hector disse: acredito que a educação é movimento e precisamos cada vez mais ofertar esse tempo. Desacelerar nos permite trabalharmos de forma inclusiva com o todo. Isso. O Matheus Moura diz: esse desacelerar nos tempos da escola são cada vez mais essenciais. Também representa respeitar os estudantes e seus percursos individuais e coletivos de aprendizagem. E agora me cabe uma tarefa muito difícil, né? Que é de ir Fechar. fazendo a nossa ponte, né, Carlos, para essa conversa, assim, ter um pequeno momento de pausa, porque eu acho que é isso que a gente vai ter. Mas eu quero te dizer, assim, em nome da escola, o quanto a gente sai daqui com uma certeza que as nossas comunidades de conversação vão ter muito para avançar e muito para pensar a partir desse momento de hoje. Eu te ouvindo assim e já te ouvindo já faz um tempo, né? Desde que a gente começou essa nossa conversa, preparando esse encontro de hoje. Tem uma marca que eu acho que a Melissa trouxe e a Raquel também, assim, nesse teu jeito de nos fazer se sentir parte de uma comunidade que realmente precisa ter outras conversas, né? Precisa ter outros pontos de conversa para, quem sabe, conseguir fazer mais interrupções e se mover de uma outra forma. E aí eu separei um trechinho de uma parte desse livro que eu gosto bastante, que é Experiência e Alteridade em Educação. E é muito que eu desejo para essas nossas comunidades de conversação a partir da tua fala, que diz assim: talvez aí resida toda a possibilidade e toda a intensidade da mudança de amorosidade nas relações pedagógicas. Nunca sermos impunes quando falamos do outro. Nunca sermos imunes quando o outro nos fala. Então, o que fica, né, e cada um de nós vai ficar com algo, né, e eu acho que é isso que vai ser o bacana dessas trocas que a gente vai poder ter agora nas nossas escolas, na nossa vida e nesses outros dias de seminário, mas te dizer que tu traz uma amorosidade nas relações pedagógicas que me toca e que me faz sair daqui hoje muito diferente e que eu tenho certeza que tocou essa escola de uma forma muito profunda. Então, te agradeço em nome do João, te agradeço em nome de quem está aqui nessa tela, né? E eu até queria pedir para todos os colegas que puderem se abrir, porque tu não está vendo toda a nossa comunidade, mas tu está vendo parte dela, né, representada aqui, e todas essas pessoas que de alguma forma as gurias também trouxeram a voz, que tu te sinta abraçado por esse povo aqui do Rio Grande que tem muito carinho por ti e que a gente te espera aqui em Porto Alegre uma hora dessas para continuar essa nossa conversa. E já faço um convite, né? A gente te contou no nosso encontro. A gente tem na próxima sexta um momento que é também um momento de interrupção. A gente vai receber aqui em Porto Alegre Carlos a Bárbara Carini, que tem sido uma ativista nessa pauta antirracista, né? E tenho certeza que ela também vai nos ajudar na continuidade desse percurso que tu hoje começou de uma forma tão linda e tão profunda com a gente. Então, eu só tenho que te dizer muito obrigada. Um grande abraço. A gente tem já um tempo de conversação para esse encontro. Quer dizer que já tem uma relação. Hoje me sinto como aquela criança que não se sabia se ia pintar ou não, que era se ia fazer uma boa fala ou não, mas o processo que me levou a pensar, o carinho do convite, a minha relação com Porto Alegre, já é suficiente para me sentir assim e para me sentir convidado e ser parte de você. Então, sou eu que agradeço e nada, até uma próxima vez. Até, Carlos, muito obrigada. E um agradecimento ao pessoal todo que trabalhou para esse encontro acontecer, né? Valeu, gente. E obrigada para quem estava aí com a gente também. Na próxima sexta a gente continua. Um abraço grande, pessoal. Boa Abraço, noite. boa noite. Boa noite.